Yuto é um verdadeiro vagabundo, sem carisma algum, ele não conseguiria conquistar nenhuma avó em uma noite de bingo. Mas, quando um espelho mágico o envia para o passado, ele de repente começa a encantar os vilões mais difíceis, e de alguma forma se transforma no rei mais poderoso de todos os tempos. Tudo começa com uma jovem de 80 anos de seios fartos, Felícia, nadando nua em um lago sob a luz brilhante da lua. À beira do lago, Yuto está usando seu telefone para aprender sobre uma estratégia de guerra chamada Formação Falange, que foi altamente eficaz na Grécia Antiga. Nesse momento, Felícia o abraça por trás e pede para ele fazer amor com ela, em vez de continuar o que está fazendo. Yuto revela que está pesquisando estratégias de guerra, pois terão uma batalha amanhã. Ela o lembra de que dormir é necessário antes da batalha, aconselhando-o a ir para a cama, afinal, ele é o chefe deles. Nesse momento, Yuto olha para o céu e declara que as estrelas da noite e seu rosto horrível são as únicas coisas que não mudaram neste mundo. No dia seguinte, os homens de Yuto se alinham na formação de falange, e quando os oponentes os atacam, são facilmente abatidos pela formação compacta. Yuto observa do alto e Felícia o elogia por sua habilidade estratégica e seu membro avantajado. No entanto, Yuto atribui a Alexandre o Grande a criação desta formação de lanceiros, mas ela não sabe quem é porque estão em um mundo diferente. Yuto vê que eles têm a vantagem na batalha e envia suas tropas para obliterar as forças inimigas. Enquanto isso, ele explica como foi invocado para este mundo há 2 anos, onde as pessoas alegremente se matariam por um pequeno pedaço de terra. Neste mundo de bárbara injustiça, Yuto de alguma forma subiu a posição de patriarca do clã do lobo, e tem o poder de determinar quem vive e quem morre. Nesse momento, uma flecha é lançada contra ele, mas ele é salvo por Felícia, que usa poderes mágicos para deter a flecha. Yuto fica chocado, afirmando que a força daquelas enormes melancias de Einherjar nunca deixa de surpreendê-lo. Eles então percebem o clã Horn em um penhasco e seus arqueiros disparam centenas de flechas em Yuto. No entanto, Felícia puxa seu chicote e transforma todas as flechas em maionese usando seus poderes mágicos. Yuto fica impressionado com suas habilidades e comenta como ela será uma grande rainha um dia. Mas o único trono em que Felícia quer sentar é o rosto de Yuto. Ela então comenta sobre como a batalha chegou até aqui, o que significa que as linhas de frente devem estar passando por muitas dificuldades. Yuto se preocupa com um de seus camaradas, o Rune, que está lutando nas linhas de frente, mas Felícia diz para ele não se preocupar, pois ela é a armadura maníaca de lobo mais forte. Nesse momento, eles ouvem a notícia de que Rune derrotou o comandante inimigo e a vitória é deles. Logo após, Rune retorna a cavalo para garantir que Yuto não está ferido, e revela que venceu a batalha sem sofrer nenhum ferimento. Yuto quer recompensá-la por seus esforços, então ela fica toda vermelha e pede a ele um afago na cabeça. Quando começam a zombar dela, ela fica toda nervosa, explicando como é uma das maiores honras receber um afago na cabeça para o tipo dela. Yuto então pergunta o que ela fez com o líder do clã do chifre e ela revela que ele está sob custódia dos soldados. Yuto então decide encontrar-se com o líder para um tratado de paz, mas fica chocado ao saber que o líder é apenas uma menina chamada Linnea. Yuto então pergunta se ela gostaria de se juntar a ele, mas Linnea é descrita como uma tsundere boca grande, e não vai mudar de ideia tão cedo. Felícia então começa a falar sobre como todos renasceram em algo maior graças a Yuto, mas quando Linnea o chama apenas de um homem imaturo, Rune fica irritado e ordena que ela segure sua língua. No entanto, Yuto diz às garotas para recuarem e tratarem Linnea com respeito, fazendo com que ela finalmente se descontrole. Ele mais uma vez a convida para fazer parte de sua família, mas quando Linnea recusa educadamente, Yuto diz que sua cidade sofrerá o mesmo destino que Van. Acontece que há um boato de que Yuto queimou toda aquela cidade junto com sua população porque o líder dele se recusou a juntar-se à sua família. Temendo pela vida de seu povo, Linnea hesitante aceita sua proposta e torna-se sua irmã. Depois que ela é levada, Yuto cai de joelhos e dá um suspiro de alívio. Felícia comenta, brincando, como o homem que queimou uma cidade inteira não consegue lidar com uma garotinha, mas Rune tem certeza de que ele é uma pessoa gentil e não fez tal coisa. Felícia então o convida para explorar territórios desconhecidos, dizendo ao homem para não ser tão duro consigo mesmo. Com seu estresse aliviado, Yuto decide voltar para sua própria cidade. Ao retornar, ele recebe uma recepção calorosa de seu povo, e Felícia sugere que ele responda a eles, o que ele faz ao sacar sua espada. Mais tarde, 2 anciãos o parabenizam por sua vitória, afirmando como oraram a deusa deles por sua vitória. Yuto não quer lidar com essa besteira e decide ir embora, mas eles o lembram firmemente que são os irmãos do último patriarca e exigem respeito. Vendo-o com pressa, Felícia intervém para escutar suas ladainhas enquanto Yuto entra no palácio. Uma vez lá dentro, ele liga para uma garota, Mitsuki, de seu mundo original, informando que está seguro. Ela então pede a ele para continuar tentando encontrar um caminho de volta para ela, afirmando que esperará por ele o tempo que for preciso. À noite, enquanto ele se deita, ele suspeita que o lugar onde está pode não ser de outro mundo, mas sim um lugar em algum lugar da Terra.
Julgando pela falta de tecnologia, ele acredita que está entre 1300 a 2000 a.C., e sua crença é ainda mais reforçada porque as constelações são exatamente as mesmas que são na Terra. No dia seguinte, Felícia e Rune o acordam, informando-o que o café da manhã está pronto. No entanto, Felícia percebe que Yuto está tendo um começo de dia difícil e se oferece para ajudá-lo com isso. Rune percebe que Yuto está ficando desconfortável e ordena que ela se afaste, mas Felícia explica o conceito de reprodução e de repente ela também quer tentar. A única coisa que Yuto quer tentar é o café da manhã e enquanto come seu pão, ele percebe que vão precisar de muitas armas de ferro para fazer as pazes com o clã Horn. Ao visitar a forja, ele é saudado por Ingrid, que aparentemente estava ocupada demais forjando armas para saber que ele voltou à cidade. Depois de pedir a Ingrid para fazer armas para o clã dos chifres, ele visita o padre Alexis para realizar o cálice de lealdade. Como esse ritual é universalmente aceito nesta época, o clã dos lobos o usa para se livrar de toda oposição e transformar seus oponentes em aliados. Mais tarde, Linnea encontra Yuto em privado e implora para que ele trate seu povo da mesma forma que trata o seu próprio. Yuto faz um carinho em sua cabeça, deixando-a saber que ela e seu povo estão em boas mãos. Aí então, Felícia aparece com uma mensagem urgente e Yuto reúne os anciãos na sala de reuniões. Ele explica que o maior clã do oeste, o Casco, invadiu seu novo aliado, o clã do Chifre, e capturou seu forte na fronteira. O clã do Chifre ainda está se recuperando de sua recente derrota e Linnea ainda está aqui, então Yuto sugere lançar uma missão de resgate imediatamente. Um dos anciãos, Bruno, afirma que não é problema deles, fazendo com que todos os idiotas se animem atrás dele. Enquanto Linnea derrama lágrimas por seu povo, Yuto se exalta, calando a todos e prometendo fazer tudo ao seu alcance para ajudar o clã do Chifre. Linnea fica tão impressionada com o grande coração dele que está disposta a se ajoelhar para ver mais de perto sua generosidade. Ei, garoto! Naquela noite, enquanto o exército do Casco está acampando na fronteira com seu patriarca Yngvi, Yuto envia Rune com alguma cavalaria para iniciar o caos entre as forças inimigas. Rune e seus homens atacam parte do exército do Casco e retornam à base, deixando-os confusos e em alerta durante toda a noite. No dia seguinte, um guarda conta a Linnea que o exército Ruff está em completa desordem, deixando-a tanto impressionada quanto um pouco excitada por como Rune destruiu um exército inteiro com apenas uma pequena frota. Ela se lembra de como Yuto se opôs a todo o conselho para ajudar seu povo, e enviou Rune para liderar o esquadrão Muspel contra o exército Ruff. Ele então pediu a Jorgen para formar as tropas principais, e disse a Ingrid para deixar Linnea com os estribos da cavalaria. Ingrid estava inicialmente hesitante, já que Linnea era de um país diferente, mas Yuto afirmou que ela era parte de sua família de qualquer forma. Por último, ele pediu a Linnea para voltar ao clã do Chifre e reunir tropas, e ela fez exatamente o que foi pedido. Nesse momento, um dos homens dela chega e informa que o exército lobo chegará em sua cidade em breve. Mais tarde, Linnea vai para fora até um grande exército e cumprimenta Yuto e Felícia. Ela fica toda nervosa ao ver o homem novamente, mas Yuto lembra que ela deve manter a calma, já que ela é a comandante suprema. Ao saber que as forças inimigas estão a meio-dia de caminhada daqui, Yuto diz ao exército para comer e beber antes de partir para a batalha. Ele então recita uma citação de Sun Tzu, que sugere alimentar bem seus soldados enquanto as forças inimigas desperdiçam suas energias marchando. Enquanto o exército de Rune está festejando e pegando no sono, o exército do Casco está se arrastando há 3 dias, completamente exausto porque toda vez que eles pensam em dormir, Rune e sua cavalaria aparecem como um despertador que não desliga. Nesse momento, chega um mensageiro e avisa a Yngvi que os oponentes estão atacando novamente, mas desta vez com todo o seu exército. Enquanto eles montam seu exército para a defesa, Rune e sua cavalaria se escondem na floresta, observando-os moverem suas tropas. Logo depois, os dois exércitos colidem e o clã do Casco sofre alguns golpes severos devido ao fato de seu exército não ter descansado nos últimos 3 dias. Yuto manda seus homens avançarem, mas Yngvi percebe que a formação deles é mais fraca dos lados, então ele envia suas unidades de flanco para explorar essa fraqueza. No entanto, Linnea está observando seu exército se dividir em 2 e percebe que isso é exatamente o que Yuto previu. Yuto lhe havia dito que a formação deles era mais fraca dos lados, então, se o exército de Casco atacasse o ponto fraco, ela deveria manter sua posição e aguardar seu sinal. Enquanto Yngvi marcha sua carruagem para o flanco esquerdo, Linnea mantém seus homens juntos, mas eles estão caindo mais rápido que peças de dominó. Felícia informa Yuto sobre a situação e comenta como Yngvi foi capaz de detectar a fraqueza, apesar de todo aquele caos. Yuto já sabia que os carros de guerra eram as armas mais fortes do exército Casco, que usariam sempre que tivessem a chance, por isso ele os atraiu para uma armadilha. Ele então ordena que Rune leve sua cavalaria e ataque o carro de guerra. Rune avança e enfrenta Yngvi de frente, e após colidirem suas armas, ela consegue sair vitoriosa ao deixar um corte profundo no ombro de Yngvi. O homem olha para a arma dela em descrença, então Rune diz que é uma katana que corta a pele como uma faca quente na manteiga. Apesar de perder, ele está orgulhoso de ter morrido nas mãos de uma guerreira forte, esperando encontrá-la novamente em Valhalla.
Ela então presta seus respeitos e declara orgulhosamente a vitória nesta guerra. Mais tarde, Felicia e Rune juntam-se a Yuto na banheira porque estão em território inimigo, preocupados com possíveis ameaças de assassinato. Logo então, Linnea entra na banheira, pedindo algumas lições de banho que envolvem dividir suas pernas e tirar suas roupas. Felicia diz para ela entrar na fila, explicando que terá que lavar as costas de Yuto para começar. Yuto, por outro lado, age como se não estivesse gostando nada disso. Mais tarde, ele pergunta a Linnea por que ela quer se casar com ele de repente. Ela acredita que isso fortaleceria os laços entre seus clãs e também permitiria que ele aproveitasse muito bem a noite. Yuto pergunta o que eles farão sobre o clã Horn, e Linnea revela que quer que ele o governe com ela. Governar dois clãs ao mesmo tempo não é bem visto por aqui, mas Linnea acredita que Yuto é capaz de fazê-lo. Felica diz que é mentira, e pede para revelar o verdadeiro motivo por trás desta proposta. Linnea revela que o patriarca em seu clã é escolhido não por capacidades, mas sim por linhagem. Yuto é contra a ideia de hereditariedade, mas Linnea revela que ela também foi escolhida como patriarca devido à hereditariedade, para grande choque deles. Linnea revela que seu pai a teve após muitos anos tentando, por isso a amava mais do que qualquer coisa no mundo. Ele ficou cego por aquele amor e a tornou sua herdeira. Muitas pessoas ficaram chateadas com essa decisão e a própria Linnea nunca se considerou uma líder capaz. Apesar disso, ela quer ver seu povo prosperar e acredita que Yuto pode fazer um trabalho muito melhor do que ela. É por isso que ela quer se casar com ele, mas Felica percebe que Yuto está ficando nervoso e fala em nome dele. Ela diz que Yuto precisa consultar seu próprio povo antes de dizer sim, então Linnea agora está ansiosamente esperando uma resposta. Mais tarde, enquanto Felicia o veste para o ritual de vitória, Yuto comenta sobre como este lugar é diferente da cidade deles. Felicia fica triste, mencionando como ele pode governar esta terra também se ele se casar com Linnea. Quando ele pergunta por que ela quer que ele se case com Linnea, Felicia revela que sabe sobre seu plano de voltar para casa. Então, ao deixá-lo lutar por duas nações, ela esperava que Yuto ficasse um pouco mais. Yuto pede desculpas, lembrando como ela esteve ao seu lado por 2 anos, e não é justo ele falar sobre voltar para casa na frente dela. Ele expressa o quanto se importa com ela, mas isso sinaliza ainda mais a Felicia que ele quer ir para casa. Assim, ela promete garantir que Linnea saia do pé dele o mais rápido possível. Sem que eles saibam, um convidado não convidado está a caminho para encontrá-los. De volta ao palácio, duas irmãs, Chris e Ale, estão espionando Yuto quando Chris de repente espirra, revelando que está resfriada. Ela então puxa Ale para a posição padrão para poder passar o resfriado para ela. Ale protesta, afirmando que não quer os germes dela, mas é manipulada para participar seja lá do que for isso. Mais tarde, após Yuto realizar o ritual de vitória, todos são tratados com uma refeição deliciosa. Quando Yuto se senta para comer, Linnea está lá para animá-lo, fazendo-o se sentir desconfortável após a última conversa deles. Ela não percebe a situação e tenta alimentá-lo com as próprias mãos, mas o ancião do clã Horn, Rasmus, aparece e comenta como eles parecem um casal recém-casado. À medida que as coisas ficam ainda mais constrangedoras, Felicia aparece e sussurra no ouvido de Yuto, dizendo-lhe para colocar o braço em volta dela. Depois que Yuto obedece, Linnea é tomada por uma onda de ciúmes, mas Felicia é tão ousada que nem se importaria com um pouco de ação a 3. Nesse momento, a atenção deles é atraída para o visitante, que parece um treinador de Pokémon, e as meninas o reconhecem como Steinpur, o patriarca do clã Relâmpago. Rasmus ordena severamente que o cara saia rapidamente de lá, mas Steinpur revela que está ali apenas para parabenizar Yuto. Acontece que Steinpur executou seu último patriarca, então todos estão em alerta agora. Rasmus fica tão irritado que puxa sua espada para vingar seu último líder, mas o padre que o acompanha pede educadamente que não machuquem Steinpur, já que ele é um convidado. Assim que Rasmus abaixa a guarda, Steinpur rapidamente se teletransporta ao lado dele e despedaça sua espada com um único movimento, chocando a todos na plateia. Linnea explica que Steinpur tem várias runas. Uma delas tem poderes destrutivos e a outra dá a ele super força nos braços e pernas. Yuto fica chocado pois nunca ouviu falar de alguém com 2 runas. E Linnea diz a ele que ele está entre as 3 pessoas em toda a sua nação com tais qualidades. Steinpur então caminha em direção a Yuto, mas Rune fica de guarda, pronta para cortá-lo se ele sequer olhar para seu mestre de maneira estranha. No entanto, quando ele insulta e zomba de Rune e Linnea por serem fracas, Yuto fica com raiva e o enfrenta de frente. Vendo a expressão no rosto dele, Steinpur diz que na verdade gosta da coragem de Yuto e simplesmente sai, prometendo vê-lo em breve. Lá fora, o padre pergunta a Steinpur o que ele acha de Yuto, e Steinpur revela que o acha bastante interessante, o que tornará sua eventual luta interessante. Naquela noite, Yuto leva uma bronca de Mitsuki por não ligar para ela há 3 semanas. Ela então começa a chorar, expressando o quanto está preocupada com a segurança dele.
Yuto a conforta dizendo que ele está seguro e não haverá guerras tão cedo. No dia seguinte, Yuto faz um tour pelo mercado, e Felicia revela que a economia está prosperando graças às invenções que Yuko trouxe de seu próprio mundo. Nesse momento, eles notam um homem vendendo uma mulher e sua filha, então Yuko as compra e as envia para seus aposentos para serem cuidadas. Sem que ele soubesse, Chris e ela estão assistindo e acham sua compaixão pelos pobres bastante interessante. Mais tarde, enquanto está afundado em papelada, Felicia aparece para ajudar, mas começa a lembrar da conversa anterior deles. Nesse momento, Rooney aparece, dizendo-lhe que os enviados do clã Claw solicitaram uma audiência. Nesse momento, Chris e ele entram na sala sozinhos, revelando que não podiam esperar para ver o rosto do futuro marido deles. Chris então manipula Ali para admitir que foi tudo culpa dela, e a faz se desculpar com Yuto, então agora ele está preso com a batata humana e o gênio do mal. Yuto pede para eles voltarem pelo caminho que entraram, revelando que já tem palhaços suficientes em seu circo. No entanto, Chris revela que está bem ciente da proposta de Linnea e da verdade sobre o massacre de Vani, ameaçando usar isso contra Yuto. Vendo quanta informação esses vilões têm, Yuto oferece a eles a chance de se tornarem suas filhas. Ale então revela que não tinha a intenção de deixá-lo engolir, ela só veio aqui para testá-lo. Rooney fica frustrado e diz a eles para saírem imediatamente, mas Yuko diz a ela para ter calma e pergunta às irmãs o que elas estão planejando. Chris e Ali, após um clássico show de comportamento fabuloso e depois de observá-lo por um tempo, decidiram se tornar suas filhas. No entanto, Yuto não está distribuindo doces de graça, revelando que elas terão que se provar para se tornarem parte de sua família. Na noite seguinte, Linnea sonha com Yuto fazendo a dança Nana nela, e é acordada por um guarda informando que Yuto está vindo para uma inspeção. No dia seguinte, Yuto viaja com seu grupo de desajustados, e Chris demonstra sua habilidade de cancelar o vento contrário, permitindo que eles avancem mais rápido. Por outro lado, a habilidade de Ale cria um vento de cauda atrás deles, o que empurra a carruagem e aumenta sua velocidade. Yuto está impressionado e se pergunta se podem usar isso no campo de batalha, mas Ali lembra-lhe que só podem usar suas runas ao redor deles. Pouco tempo depois, o esquadrão chega em Gilm, uma cidade grande famosa por ter um celeiro e grandes fazendas de trigo. Falando de comida, a barriga da Ali começa a roncar, então Chris tira um pedaço de pão, não para matar a fome dela, mas sim para comê-lo na frente dela. Ali começa a chorar, então Yuto promete conseguir algo para ela comer assim que entrarem na cidade. Depois, Yuto encontra-se com Rasmus e compartilha seus planos de cultivar novas colheitas aqui. Rasmus lembra-o de que a cidade tem sido governada pelo clã do chifre por muitos anos, então, se eles simplesmente chegassem e exigissem uma mudança, as pessoas poderiam ficar chateadas. Então Felicia aparece, avisando Yuto que Linnea está aqui para encontrá-lo. Linnea está super animada para conhecê-lo, revelando casualmente que, como esta cidade está sob o território do clã Horn, ela veio para dar-lhe um tour pessoal por sua propriedade privada. E não, ela não está falando de imóveis. Felicia então diz a ela que o clã Claw também enviou duas das mulheres mais idiotas de toda a nação para criar laços com Yuto. Linnea lembra a ele que o clã do chifre é muito mais forte do que o clã da garra, então deve ser uma escolha óbvia para Yuto. No entanto, Ao a provoca, dizendo que ela está basicamente vendendo seu poder para atraí-lo para sua armadilha amorosa. Mudando de assunto, Yuto pergunta por que ela está preocupada com as pessoas daqui, e Linnea diz a ele que as pessoas podem não aceitar a ideia de entregar o clã a Yuto. Yuto entende que as pessoas ainda estão apegadas ao líder anterior, pois seus novos métodos de cultivo também não são bem-vindos. Ele está planejando implementar a rotação de culturas de Norfolk, que é uma maneira de plantar diferentes culturas em uma ordem definida. Isso certamente aumentará a produção de culturas. Então Linnea pede a ele para contar os detalhes. Logo depois, ela apresenta o conceito ao seu povo e até entrega o cronograma de plantio deles para Yuto, que fica impressionado com a rapidez com que ela fez acontecer. O povo dela está preocupado com uma má colheita, mas Yuto promete cuidar dele se isso acontecer e ordena que ela comece o processo o mais rápido possível. Naquela noite, enquanto Yuto ainda está revisando seus planos, Linnea aparece no quarto dele vestindo apenas uma toalha. Ela então deixa cair a toalha e praticamente implora para que o homem desentupa seus encanamentos, mas Yuto permanece leal a Mitsuki e a rejeita. A autoestima de Linnea cai mais rápido que o Bitcoin, fazendo-a pensar que não é bonita o suficiente para conquistar este galanteador de Ohio. Quando ela começa a falar sobre como Yuto está sempre cercado por aspirantes a góticas voluptuosas do 8º ano, Yuto esclarece as coisas, informando-a que ela é pelo menos um 7. No entanto, essa não é a razão pela qual ele a rejeitou. Ele finalmente revela que está apaixonado por alguém, e é por isso que ele não pode casar com mais ninguém. Linnea sugere que ele se case com ela para mantê-la como amante, mas ele explica que as coisas não funcionam assim no mundo de onde ele veio. Linnea, é claro, não tinha ideia de que ele veio de um mundo diferente. Então Yuto começa a explicar sua história sem saber que Felicia está espionando eles.
Ele explica como basicamente veio de um mundo que está milhares de anos no futuro, e por isso, ele conhece formações avançadas de batalha e novas técnicas de colheita. Apesar de inicialmente surpresa, Linnea acredita na história dele porque Yuto realmente trouxe muita tecnologia do futuro. Ele então explica como a garota que ama está esperando por ele de volta no seu próprio mundo, e Linnea revela como se sente com ciúmes por ele estar apaixonado por outra pessoa. Yuto então começa a explicar como ela é, com aquele olhar fofo no rosto, expressando seu desejo de voltar para ela o mais rápido possível. No entanto, Linnea está preocupada que seu povo fique para trás sem ele, acreditando ser uma líder incompetente que só assumiu o cargo graças ao pai. No entanto, Yuto dá a ela uma verdadeira palestra motivacional, explicando que os limites só existem se você permitir, e que uma pessoa deve aprender com seus erros passados. Nesse momento, Felicia e Chris aparecem, revelando que o clã Relâmpago está se preparando para a guerra. Enquanto eles se sentam para discutir a questão, Yuto não consegue entender por que Steinfort está tomando medidas tão drásticas para chamar sua atenção. Chris sugere que ela vá até o QG deles para extrair informações, mas Yuto considera muito perigoso, mesmo para ela. No entanto, Chris acorda Al e pede que ela capture Rasmus como uma demonstração de seus poderes. Surpreendentemente, Al se teletransporta bem atrás dele, segurando uma faca em sua garganta, o que faz com que percebam que esses dois são muito mais inteligentes do que realmente aparentam ser. Chris explica que suas habilidades podem não ser boas no campo de batalha, mas eles são assassinos habilidosos que podem eliminar qualquer alvo sem notificar ninguém. Yuto então concorda em enviá-los para o território inimigo, mas eles querem fazer um juramento com ele em troca de seus serviços. Mais tarde, eles chegam a um rio que marca a fronteira entre as duas terras, e Yuto tem uma ideia para derrotar o clã Relâmpago. Ele pede ajuda a Linnea com algo, afirmando que apenas ela é capaz de realizar esta tarefa. À noite, antes da ação começar, Yuto liga para Mitsuki para informá-la sobre a guerra, prometendo sair vivo. Mais tarde, ele discute o propósito dessa guerra e descobre que Steinfort pode estar agindo como vingador pela morte de seu parente, Ingui. Ele também descobre que Steinfort venceu todas as guerras avançando de frente contra as forças inimigas, porque em primeiro lugar seu povo tem alta moral, e em segundo lugar, ele é uma força a ser reconhecida. Yuto está confiante porque tem Rune e um cara chamado Scarfier do lado deles, mas ainda precisa de muito mais para vencer esta guerra. Eles descobrem que Steinfort derrubou um forte totalmente defendido sozinho aos 13 anos, e sua estratégia foi avançar diretamente pela porta da frente. No entanto, Yuto acredita que esse cara é completamente louco, e afirma que não será derrotado por alguém com um QI inferior ao de um peixe dourado. No dia seguinte, Steinfort aparece com um exército de 8.000 soldados bem do lado de fora das muralhas de Rion, pronto para marchar diretamente para a cidade. Naquela noite, Rune está treinando Yuto para a batalha que se aproxima, mas é bastante óbvio que ele não consegue tocá-la, mesmo se ela estiver de olhos fechados. Sabendo que ela está servindo uma causa perdida, ela reza aos deuses para protegê-lo. No dia seguinte, Steinfort está animado para avançar, mas seu conselheiro, Chalfi, e irmão Ving, sugerem que ele fique para trás e observe, porque o clã do lobo é conhecido por ter armamento avançado. Quando a batalha começa, as pontas de flecha de ferro do clã do lobo atravessam os escudos de madeira do clã do relâmpago, derrotando muitos de seus homens na linha de frente. Estão usando bestas, que têm grande impacto, mas demoram mais para recarregar, e Steinfort imediatamente percebe essa fraqueza. Ele ordena que seus homens continuem avançando, então Yuto ordena que as bestas recuem, enviando falanges para a linha de frente em vez disso. Os homens de Steinfort levam uma surra ao entrar diretamente na formação falange. Após uma observação cuidadosa, Steinfort percebe que a única coisa diferente é essa formação e o uso de arcos, o que o deixa confiante sobre o ataque frontal. Ele então pede a Ving e Chalfi para cuidarem dos flancos esquerdo e direito respectivamente, enquanto ele avança pelo meio. Yuto, por outro lado, se sente um pouco preocupado porque essa guerra está indo muito fácil para ele, apesar de saber que Steinfort é um completo... Yuto não consegue deixar de sentir algo estranho, porque não se alcança o posto de patriarca apenas por ser forte. Ele envia Rune e seu esquadrão Muspel para atacar o flanco deles. Ele chama isso de estratégia de martelo e bigorna, onde primeiro eles imobilizam o inimigo usando a falange e depois os atacam de lado usando cavalos. Para enfrentar Rune e seus homens, Steinfort envia um esquadrão de carros de guerra liderados por Chalfi. Rune está ciente de que Jolf é o responsável por fazer as estratégias de guerra para o clã Lightning, então eliminá-lo seria um grande golpe para Steinpor. Rune rapidamente domina o velho, mas antes que ela possa dar o golpe final, o próprio Steinpor aparece para defendê-lo. Enquanto ela cruza sua espada com o martelo de Steinpor, fica evidente que ela não pode vencer essa batalha apenas pela força.
Ela rapidamente ordena que seus homens recuem, e Yuto está agora se mijando, pois é a primeira vez que alguém contra-ataca uma estratégia dele. Yuto na verdade já esperava isso, então disse ao Rune antes para sair de lá, caso acontecesse. Depois disso, Steinporr avança pelo meio, mas Yuto o chama de um tolo corajoso que confia apenas na força. Ele manda seus homens formarem todas as ligações e parar Steinporr em seu caminho, mas o homem tem a brilhante ideia de simplesmente pular por cima das lanças. Aterrissando na parte vulnerável, ele gira seu martelo e derruba dezenas de homens, algo que nem mesmo Yuto esperava. Skarfir sugere que eles recuem por enquanto, expressando seu desejo de se tornar a retaguarda de Yuto. Yuto quer terminar as coisas aqui, mas sabe que não pode vencer, então deseja boa sorte a Skarfir na batalha e recua. Por outro lado, os guerreiros do clã do lobo estão levando uma surra, até que Skarfir chega à linha de frente e desvia facilmente o martelo de Steinporr. Ele até consegue marcar o rosto de Steinporr, que fica bastante impressionado, já que é a primeira vez que alguém tem coragem de fazer mais do que ele teve o veterinário na frente dele. Steinporr comenta como Skarfir é ainda mais forte do que Rune, mas Sakfir está confiante de que ela o superará em alguns anos. Steinporr diz ao homem para lutar com ele ali e agora, mas Skarfir pede desculpas, revelando que não tem intenção de lutar com ele ali. Ele então atrai os homens de Steinporr a circular a armadura e as armas meteóricas na frente deles, dando ao clã do lobo tempo suficiente para escapar. Steinporr incentiva seus homens a deixar as armas e segui-los, mas Jalf aparece e diz a ele para descansar enquanto Ving cuida da perseguição. Steinporr insiste em lutar, mas seu estômago começa a roncar, então ele decide ficar para comer e descansar. Depois, ele descobre que Ving morreu em uma batalha com Skarfir, ficando em choque total. Ele começa a culpar Jalf pela morte de Ving, já que foi ele quem sugeriu a ideia. Apesar de ser jogado de um lado para o outro, Ving ainda é leal a Steinporr porque entende o que significa perder um irmão de sangue. Motivado pela vontade de vingar seu irmão, Steinporr se levanta e avança com tudo o que tem. Ao avistar o clã do lobo atravessando o rio, Steinporr se adianta ao seu esquadrão, apenas para ser interceptado por Skarfir. Steinporr lança golpes nele, mas Skarfir os desvia com destreza, fazendo-o perceber que é realmente a habilidade de Skarfir. Quando o clã do lobo atravessa o rio, Skarfir imediatamente corre de volta, explicando como ele está apenas ganhando tempo para seu povo. Steinporr então pede a seus homens que o sigam até o rio, e Yuto respira aliviado, porque isso é exatamente o que ele quer. Seu plano era lutar um pouco, fingir perder e atrair o oponente para uma armadilha. Quando Steinporr atravessa o rio, ele é bombardeado com centenas de flechas, mas consegue afastá-las com o martelo de Thor que ele comprou no eBay. Steinporr pode ter atravessado o rio, mas agora ele terá que enfrentar Skarfir, Rune, Felícia e 4 dos melhores lutadores do clã Horn. Steinporr está em uma batalha de 7 contra 1, e por mais forte que ele seja, não pode vencê-los por meios normais. Percebendo que caiu em uma armadilha, Steinporr vai com tudo, ativando sua habilidade e desarmando Rune com um único golpe. Toda a escala da batalha muda, e Steinporr agora se torna o caçador. No entanto, ele mais uma vez se faz parecer um idiota, porque tudo o que Skarfir queria era ganhar tempo. Assim que os 7 deles saem rapidamente em uma carruagem, uma grande onda de água é lançada sobre o rio, afogando Steinporr e seus homens. Acontece que Yuto pediu a linha para segurar a represa e depois deixar toda a água sair de uma vez ao seu sinal, e foi exatamente isso que ela fez. Ela está tão impressionada com a estratégia dele que o chama de Deus da Guerra, mas Yuto não aceita o crédito, dizendo que é um trapaceiro que lê essas coisas na Wikipédia. Em vez disso, ele dá crédito à linha, que rapidamente reuniu seus homens e construiu uma represa, lembrando-a de quão grande líder ela é. Yuto então compartilha sua opinião sobre Steinporr, explicando como aquele o lembra de como ele costumava ser estúpido. Sem que eles saibam, Steinporr sobreviveu à onda de água e está deitado na beira do rio com muitos ferimentos. Naquela noite, Yuto liga para Mitsuki, informando-a que ele venceu a batalha e logo encontrará uma maneira de voltar para casa. No dia seguinte, Yuto está na forja de Ingrid, praticando como fazer copos de vidro soprando em um cano de metal. Quando ele não consegue acertar o formato, ele pede para ela tentar, mas Ingrid fica toda atrapalhada porque é como beber do mesmo canudo. Quando ela realmente sopra a flauta, Yuto a abraça gentilmente por trás para mostrar seu apoio. Vendo como ela é muito melhor soprando do que ele pede a Ingrid para produzir essas xícaras em massa. Ingrid fica tão encantada com os cumprimentos que deseja estar soprando a flauta dele em vez disso. Mais tarde, Jorgen convida as meninas, incluindo a menina chamada F, que Yuto salvou da escravidão, para a sala do conselho, revelando que ele tem um assunto urgente a discutir. Ele explica como Yuto usou seu conhecimento avançado para levar o clã do lobo à prosperidade,
Mas o homem nunca tira uma folga do trabalho, por isso, ele quer organizar umas férias para Yuto nas encostas do Monte Cersei para que ele possa relaxar sua mente e corpo. Jorgen sugere que as garotas podem acompanhá-lo e usar isso como uma oportunidade para se aproximarem dele, então agora estão ansiosas pelo suco premium do Yuto. Enquanto isso, Yuto liga para Mitsuki e os dois colocam o papo em dia. No dia seguinte, Felícia e as meninas convidam Yuto para viajar com elas, mas o homem recusa, dizendo que não pode partir com todo aquele trabalho. No entanto, quando as meninas insistem, Yuto concorda, provavelmente com medo de descobrir o que acontecerá se ele disser não. Depois que eles saem para arranjar as coisas, Yuto pede a Jorgen para cuidar das coisas, enquanto ele estiver fora, e Jorgen concorda felizmente, afirmando como a saúde mental e física de Yuto é a coisa mais importante para a prosperidade do clã. Percebendo o quão importante ele é aqui, Yuto se pergunta o que aconteceria se ele voltasse para o seu próprio tempo. Naquela noite, o grupo sai da cidade e chega a um resort na montanha, onde Yuto entra em uma fonte termal esperançoso por um pouco de paz e tranquilidade. No entanto, o esquadrão de evacuação Ikoi aparece, pulando na fonte sem a permissão dele. Ele pede a Al para sair, já que gostaria de tomar banho sozinho, mas Chris lembra que eles são seus guarda-costas, grudados nele o tempo todo. Não só eles, mas todo o time apareceu de toalha para se molhar com ele. Yuto tenta sair da fonte, mas as garotas o cercam, dizendo que precisam lavar seu corpo antes que ele possa ir. Mais tarde, todos se sentam de joelhos, revelando que tiraram a sorte para decidir quem faz o que no corpo dele. Fica tão avassalador para Yuto que ele acaba sangrando pelo nariz e desmaiando, então todos se alinham para se desculpar por arruinar suas férias. Ele lembra a elas severamente como prefere tomar banho sozinho, mas as garotas dizem que só querem mostrar gratidão por todas as coisas que ele fez por elas. Yuto permite que elas o sirvam pelo resto da viagem, mas elas têm que usar roupas e não podem chegar muito perto dele. No entanto, assim que ele baixa a guarda, elas propõem uma massagem para relaxar seu corpo e sobem nele, tudo enquanto Effie observa horrorizada. Voltando da viagem, após realizarem o ritual do cálice para Al e Chris, Linnea conta a Yuto que Steinpog conseguiu sobreviver. No entanto, ele não está preocupado porque tem Rune ao seu lado para protegê-lo. Mais tarde, Rune visita a forja de Ingrid para receber uma nova arma, já que perdeu a última na batalha anterior. Vendo o quão triste ela parece, Ingrid fica agitada, pensando que Rune não aprecia seu trabalho e jura nunca mais fazer uma arma para ela. No entanto, Rune revela que na verdade queria que Yuto fizesse uma arma para ela. Nesse momento, Yuto entra na forja com Felícia carregando uma espada. Rune puxa a espada com entusiasmo, encantada ao ver que é a mesma espada que ela perdeu enquanto lutava contra Steinpog. Depois disso, eles visitam o mercado que está cheio de clientes fazendo fila para comprar os copos de vidro que Yuto os fez produzir. Felícia comenta como isso vai impulsionar ainda mais a economia, mas Yuto está preocupado que todo esse dinheiro será desperdiçado porque as pessoas aqui são muito burras para fazer qualquer trabalho. Nesse momento, Effie chega com uma bebida para Yuto, mas tropeça acidentalmente e derrama nele. Ela imediatamente se ajoelha e começa a implorar por misericórdia, mas Yuto acaricia sua cabeça, avisando que está tudo bem. Ele então lhe oferece alguns doces, mas Effie ainda está hesitante porque escravos geralmente não são tratados assim. No entanto, a gentileza de Yuto a faz chorar, lembrando ela do tempo em que costumava comer doces com sua família. Quando ela revela que costumava morar em uma casa grande, Yuto percebe que ela pode ter pertencido a uma família rica antes de se tornar uma escrava. Quando Effie lê uma placa no mercado, ele descobre que ela também sabe ler. Então ele pede a Felícia que ofereça a educação obrigatória para todas as crianças para que possam aprender a ler desde cedo. Felícia revela que as pessoas não podem pagar tutores caros, então Yuto se oferece para tornar tudo gratuito para que a próxima geração do clã do lobo cresça mais competente que seus pais. Enquanto Rune está todo animado com seus planos, Felícia rapidamente percebe que Yuto está planejando o que acontecerá quando ele partir, deixando-a desanimada. Antes de se tornar patriarca, Lopter, irmão de Yuto e Felícia, costumava ser um bom amigo, tanto que ele queria que Yuto ficasse com Felícia. Apesar de Yuto dizer que tinha uma namorada em casa, Lopter era super protetor com Felícia e brincou dizendo que quebraria seus ossos se ele fizesse sua irmã chorar. Mais tarde, todos foram convocados pelo antigo patriarca, que era um homem idoso que já tinha vivido seus dias de glória. Ele os elogiou por seu papel na guerra contra o clã da Garra e então pediu desculpas por sua incompetência em colocá-los em perigo. Os anciãos do clã tentaram lisonjeá-lo, dizendo que ele havia feito tanto por eles, mas o velho o interrompeu, afirmando que não era mais capaz de ser um patriarca. Ele queria nomear um jovem que pudesse liderar o clã, e surpreendentemente, escolheu Yuto em vez de Lopter. Apesar dos protestos de Yuto de que queria ir para casa, ele agora estava preso com esse trabalho enorme. Até sugeriu que nomeassem Lopter, mas Lopter achava que Yuto estava apenas agindo inocente na frente dos mais velhos, quando na verdade, ele sempre teve olhos para o trono.
O homem começou a falar sobre como fez tanto para empoderar seu clã e proteger seu povo para que um dia pudesse se tornar o patriarca, mas ficou tão frustrado que puxou sua espada e ataca Yuto. Mas o velho intervém e toma o golpe no lugar. Lopter fica tão horrorizado com o que fez que ele simplesmente foge rapidamente como uma abelha. E mesmo que Escafear queira capturá-lo, Yuto diz para deixá-lo ir e atende o velho. Enquanto o velho sangra até morrer, ele pede a Yuto para liderar o clã dos lobos e fazer de Lopter o próximo patriarca antes de ele retornar ao seu mundo. Com isso, o homem falece, deixando Yuto para lamentar sua morte e liderar seu povo. Yuto acorda desse sonho em sua mesa, e as irmãs Chris e Al aparecem em seu quarto para dar a ele uma dose matinal de sua idiotice. Elas então mostram a ele o mapa do clã Ruff, revelando que uma de suas tribos, chamadas Noaton, foi capturada por um clã chamado Panther. Ela revela que eles vieram com um exército de arqueiros a cavalo que dispararam flechas de ferro e aniquilaram os Noaton. Yuto está chocado porque apenas o clã do lobo tem o conhecimento para usar armas de ferro em batalha. Além disso, a cavalaria não deveria existir por mais alguns séculos, a menos que alguém roube seus planos de batalha e os venda para os clãs rivais. A única pessoa em que ele consegue pensar é Lopter, então Chris acrescenta que a runa de Lopter permite que ele copie coisas, o que o torna um suspeito principal. Felicia então revela que recebeu uma carta de Lopter 2 semanas atrás pedindo para ela deixar o clã do lobo e se juntar a ele, já que agora ele é o líder do clã da Pantera. Yuto está chocado que ela manteve essa informação para si durante todo esse tempo, então Felicia diz que está pronta para aceitar qualquer punição pela negligência. Ela jura que ainda lhe é leal, mas Yuto já sabe e pede à mulher para se acalmar. Mesmo que eles tenham descoberto, Yuto sugere que eles finjam inocência e enviem uma carta de parabéns para construir relações amigáveis com o clã deles. Mais tarde naquela noite, ele usa seu telefone para procurar possíveis contramedidas contra cavalarias e percebe que está ficando sem bateria. Ele então liga para Mitsuki, que percebe suas preocupações e pergunta se ele está bem. Yuto então a atualiza sobre tudo e acredita que está pronto para lutar contra Lopter, se necessário. Naquela noite, Lopter recebe uma resposta de Felicia, recusando sua oferta, o que o faz pensar que ela não escreveu isso. No dia seguinte, Yuto descobre que Lopter capturou outra cidade e ordena que Felicia prepare seu exército para a defesa. Depois, Felicia diz a ele que Lopter tem um total de 3.000 tropas, e Yuto está preocupado porque enfrentar uma cavalaria tão grande não é uma tarefa fácil. Nesse momento, as tropas de Lopter aparecem de repente e lançam uma emboscada, deixando todos em pânico. Yuto percebe que Lopter está usando a mesma tática de ataque e fuga que ele usa, o que é uma verdadeira dor de cabeça. Um dos arqueiros, chamado Vale, dispara uma flecha direta em direção a Yuto, mas Felicia a avista, fazendo com que ele se proteja. Enquanto a cavalaria avança pela frente, Yuto usa seus besteiros apoiados por recarregadores para causar sérios danos rapidamente. Vali percebe a perda e ordena que os arqueiros recuem imediatamente, mas Yuto sabe que a verdadeira batalha será muito mais difícil do que esta. Ao voltar para Lopter, ele revela que Yuto encontrou uma maneira de superar o carregamento lento das bestas, colocando uma fileira extra de tropas para recarregá-las e trocá-las rapidamente. Apesar da perda inicial, Lopter está confiante de que derrotará Yuto e todas as suas táticas. Logo depois, todo o acampamento está cercado pela cavalaria de Lopter com 5.000 homens, deixando-o vulnerável de todos os lados. Enquanto Lopter está lá tagarelando sobre como vai acabar com Yuto, o clã do lobo trouxe algumas novas armas cobertas com um pano branco. Lopter sinaliza para seus homens atacarem, mas Yuto revela aquelas armas, que acabam sendo paredes de metal capazes de bloquear todas as flechas. Usando-as como cobertura, o clã lobo dispara uma chuva de flechas, causando um grande dano à cavalaria de Lopter. Sigyn, sua amante atraente da África, pede a ele para recuar, mas Lopter está confiante de que podem vencer se continuarem atacando. Ele pede a Sigyn para emprestar seu poder, ao que ela concorda prontamente. Logo depois, Yuto começa a ouvir a voz dela na sua cabeça, quebrando seu espírito e capturando sua mente com algum tipo de feitiço. Embora Felicia consiga libertá-lo, todo o exército de Lopter está encantado com seu feitiço, transformando-os em zumbis sem mente. Sem medo da morte, eles avançam barbaricamente, quebrando as paredes de ferro e enfraquecendo as defesas de Yuto. Assim que Lopter chega, Yuto tenta argumentar com seu velho amigo. No entanto, Lopter ignora e se prepara para atacar, fazendo com que Felicia se coloque como um escudo humano, lembrando-o de que ele não apenas matou os antigos patriarcas, mas também massacrou as próprias pessoas que jurou proteger. Lopter está tão perdido que ataca a própria irmã, mas Yuto bloqueia seu ataque. Nesse momento, Rune aparece em um camelo, assustando os cavalos de Lopter. Mais tarde, Yuto revela que os cavalos odeiam o cheiro dos camelos, e mesmo que tenham sobrevivido à primeira onda, ele não pode deixar de se perguntar sobre os poderes de Sigyn.
Retornando ao acampamento, Lopter passa por Sigyn e tenta flertar, mas seu jogo é tão fraco que ela começa a falar sobre Yuto, que de alguma forma reagiu à sua magia. Lopter conta a ela que Yuto foi convocado de um mundo diferente, então quando ela pergunta que tipo de mago tem o poder de fazer isso, ele revela que foi sua própria irmã, Felícia. Enquanto isso, Yuto está precisando de um pouco de calor porque o clima está esfriando. Nesse momento, os deuses da trama enviam um vento forte que revela as torres gêmeas de Felícia, mas Yuto está tão distraído com o frio que nem sequer percebe o fanservice. Felícia fica inicialmente chateada, mas depois se lembra de algo que chegou para Yuto no escritório dele. Acontece que o homem ajudou a criar o primeiro Kotatsu do mundo e convida Felícia para se juntar a ele. Ela sente o calor e decide trabalhar no Kotatsu, mas no momento em que se senta, ela adormece antes mesmo de abrir seu diário. Por outro lado, Yuto construiu pequenas escolas para crianças. Enquanto outros alunos fazem amigos e participam de festas, Efi hesita em falar, fazendo-o sentir-se excluído. Mais tarde, ela chega no escritório com algumas bebidas, e quando Yuto oferece os lanches, ela age como se estivesse cometendo uma blasfêmia se os comesse. No entanto, Yuto insiste que ela se sente com eles e pergunta se ela fez novos amigos na escola. Quando Efi hesita em responder, ele percebe que algo está acontecendo e decide virar espião. Ao verificar, percebe que enquanto Efi tenta falar com as meninas, elas continuam a ignorá-la, o que ele considera como bullying. Chris pede a ele para não interferir neste assunto e deixar que ela cuide das coisas aqui. Mais tarde, tanto Chris quanto Al estão matriculadas na mesma classe que Efi e a professora as apresenta como filhas de seu patriarca, Yuto. As duas se sentam ao lado de Efi e começam a conversar com ela, fazendo com que uma garota de cabelo vermelho sinta ciúmes. Mais tarde, Chris conta a Yuto que uma ruiva está agindo como a rainha da turma e disse a todos para ignorarem a Efi. Ela culpa o Yuto pela situação, lembrando como ele veio com a Efi no primeiro dia e fez todos pensarem que ele era próximo dela. Isso fez Efi se destacar, o que causou mais bem do que mal. Ela explica como todas as garotas da classe queriam que ele prestasse atenção nelas, então quando ele deu essa atenção apenas para Efi, elas ficaram com ciúmes e a excluíram. Para resolver esse problema, Chris decide que se tornará a rainha da turma e fará de Efi sua serva, assim todos não terão escolha a não ser notar sua presença. No dia seguinte, ao fim da aula, todas as garotas se reúnem em volta de Chris para perguntar se ela gostaria de sair com elas. Ela leva todos para uma piscina. Mas Efi estranhamente fica para trás. Ela percebe que a ruiva agora está se sentindo excluída, então se aproxima dela e oferece sua amizade. A ruiva inicialmente recusa, mas não pode resistir aos encantos de Efi, então ela se torna amiga dela. Assim, a questão é resolvida, mas Chris quer continuar frequentando a escola até que Alé seja inteligente o suficiente para pelo menos escrever seu próprio nome. Naquela noite, ele liga para Mitsuki, que lhe deseja um Feliz Natal. Mas o Natal não é celebrado em sua época, pois Jesus ainda não nasceu. Ele ainda se pergunta que tipos de presentes pode dar nesse período, então Mitsuki sugere que ele faça algo à mão. No dia seguinte, Ingrid invade o escritório dele muito irritada e começa a torcer suas orelhas. Yuto nem sabe por que ela está brava, então ela revela que ele prometeu que eles fariam sopro de vidro hoje, mas ele não apareceu. Yuto pede desculpas por confundir as datas e imediatamente vai embora, deixando Felícia confusa. No caminho, ele encontra Rune, que insiste em acompanhá-los como guarda-costas. No entanto, ele recusa a oferta e vai embora, fazendo-a pensar que fez algo para chateá-lo. Em seguida, ele encontra a dupla idiota que insiste para irem juntos à forja, mas são recusados. Uma vez na forja, ele dá a Ingrid alguns planos de potes, revelando que quer fazê-los para Felícia e Rune. Ingrid está fumegando, pensando que é totalmente ridículo que ela esteja aqui brincando de ajudante do Papai Noel, fazendo presentes para que esse cara possa sair por aí flertando com outras. No entanto, ela logo percebe que está sozinha com Yuto, então ela pode usar essa oportunidade para mostrar a ele que ela é tão como o resto deles. Ela começa demonstrando suas habilidades de sopro, mas Yuto está muito concentrado em fazer vidro para notar o que ela está realmente tentando aqui. Enquanto isso, Time Cabeça de Vento está do lado de fora da oficina, procurando maneiras de entrar. Logo depois, Yuto consegue criar vasos decorativos para Felícia e Rune, mas Ingrid está irritada porque ela fez todo o trabalho. Yuto fica triste porque não contribuiu muito, mas Ingrid o conforta dizendo que ele criou o design e as cores, o que significa que ele realmente colocou seu coração nisso. Ela então fica envergonhada e tenta persuadi-lo mostrando mais pele, mas Yuto diz à mulher para parar de agir como moleca, apontando as coisas estranhas que ela tem feito ao redor dele. Todas essas coisas foram a maneira de Ingrid mostrar a ele que ela também é uma mulher, mas isso dá tão errado que ela tem que socar o homem na cara. No dia seguinte, Ingrid começa a evitá-lo, mas Yuto a para e pede desculpas por tê-la chamado de Maria Rapaz.
Ele também lhe dá um pingente que fez especialmente para ela, revelando que pretendia fazê-la usar vestidos bonitos como uma dama comum. Quando ele comenta que ela parece bonita até com o que veste, Ingrid fica toda feliz e aceita o presente. Enquanto isso, Lopter se une ao clã do Relâmpago para travar outra guerra contra o clã do Lobo. No dia seguinte, Rune acorda cedo e se apronta. No corredor, ela encontra Felícia carregando uma cesta de frutas para Yuto. Quando uma das laranjas bate em sua cabeça, Rune a pega no ar e pergunta como ela tem copos maiores que os dela. Felícia pergunta brincando se ela está com ciúmes, mas Rune diz que prefere os pequenos porque os maiores atrapalham na luta. Felícia então começa a se perguntar qual seria o tamanho normal no mundo de onde Yuto veio. Enquanto isso, Mitsuki está recebendo uma atualização prática de sua amiga Ruri, mas pede para ela parar antes que ela comece a gostar. Ruri segura seus impulsos e elogia sua culinária, assumindo que ela tem praticado para sua amiga de infância Yuto. Ao ouvir seu nome, Mitsuki fica triste e Ruri começa a provocá-la, dizendo que Yuto deve estar conquistando garotas para todo lado nesse mundo. Quando Mitsuki fica chateada, ela lembra a ele que ela e Yuto nem estão namorando, mas Mitsuki espera que eles fiquem quando ele voltar. Como Mitsuki estará sozinha na véspera de Ano Novo, Ruri a convida para passar a noite em sua casa. Ela revela que sua prima, Saya, que foi para o exterior estudar arqueologia, também está vindo, então Mitsuki decide ir na esperança de que ela possa ajudá-la a localizar o período de tempo em que Yuto está. À noite, ela encontra Saya pessoalmente, que está muito interessada em saber sobre sua amiga que foi enviada ao passado, e pede para ela contar tudo desde o início. Depois de aprender tudo, ela percebe que Mitsuki não é inteligente o suficiente para criar uma história tão elaborada, então deve ser verdade. Apesar disso, ela está tendo dificuldade em imaginar em que período de tempo Yuto está. Ela menciona como muitas coisas que Mitsuki mencionou são diferentes do que eles sabem da história, mas algumas semelhanças despertam sua curiosidade. Por exemplo, a força física inigualável de Stenpur e seu martelo gigante lembram Thor da mitologia nórdica. Há também um mito sobre um cara que lutou com Thor 3 vezes, que pode estar se referindo a Scarfia, e o rio que inundou o exército de Stenpur é retratado como uma inundação que levou embora pessoas durante o Ragnarok. Ao descobrir que o nome completo de Yuto é Yutosu, ela deduz a partir de seu conhecimento de história que Yuto é um homem japonês com cabelo preto e olhos negros. Nas histórias do Ragnarok, há um gigante chamado o Negro, que é responsável por liderar Muspel sobre uma ponte arco-íris para um ataque contra Asgard. Ele é a chama que se diz ter destruído todos os 9 mundos, e seu nome é Surtr. Ela acredita que as pessoas de alguma forma confundiram o nome dele, Yutosu, e o encurtaram para Surtr, especialmente porque o segundo nome de Mitsuki, Shimoya, também é semelhante a Simura. Quem era a esposa de Surtr? Supondo que ele tenha a mitologia nórdica, Mitsuki começa a entrar em pânico porque ela sabe que as coisas não terminam bem para os personagens que se assemelham a Rune e Scarfier. Ela acredita que Yuto vai morrer junto com eles também, mas Saya a acalma, lembrando-a de que nem tudo está acontecendo da mesma forma que aconteceu na mitologia. Então há uma boa chance de que Yuto esteja seguro. Antes de partir, Saya diz a ela que todos os elos e correntes são liberados durante o Ragnarok, o que pode significar que Yuto voltará para casa. Apesar das garantias, Mitsuki ainda está preocupada que algo ruim acontecerá. Enquanto isso, Yuto estava ligando para Mitsuki sem parar, frustrado porque ela não está atendendo o telefone. Quando Scarfier aparece, os dois decidem conversar tomando uma bebida, sem saber que Rune está ouvindo-os secretamente. Do nada, Yuto pergunta a Scarfier se pode socá-lo no rosto com toda a força. Quando Scarfier pergunta o porquê, Yuto revela que é sua punição por hesitar em sua luta com Lopter, o que causou a morte de alguns soldados. Scarfier, por outro lado, acredita que o dano teria sido muito maior se Yuto não estivesse lá para liderá-los. Depois de confortar Yuto, o homem pede para ele continuar treinando Rune, acreditando que ela é a única capaz de derrotar Stenpur, depois dele, é claro. Ouvindo isso, Rune decide voltar para seu quarto, mas encontra Felícia no caminho, que lhe mostra uma capa que eles criaram para agradecer a Yuto pelos seus serviços. Eles querem que Rune participe e finalize o design, então ela concorda alegremente, afirmando que também quer agradecer a Yuto. Enquanto isso, Sigun percebe que Lopter está ficando todo agitado, pensando no que Yuto fez, e decide deixá-lo liberar essa tensão em seu rosto. Enquanto isso, Mitsuki chama Yuto, que está preocupado porque ela estava desaparecida o dia todo. Ela revela que foi à casa de um amigo para descobrir em que período de tempo ele está e conta a ele tudo o que sabe. No entanto, por alguma razão, Yuto continua perguntando se a pessoa que contou tudo isso a ela é um rapaz ou uma moça. Isso machuca Mitsuki, fazendo-a pensar que Yuto não entende seus sentimentos. Antes que eles possam continuar a conversa, a bateria do celular dele acaba, deixando-o confuso sobre a reação dela.
Mais tarde, ele passeia sozinho pela cidade e encontra Ellie e Chris, que o aconselham a não sair sozinho à noite. Nesse momento, eles percebem uma confusão no bar próximo e entram para ver alguns caras discutindo com uma mulher que age como uma verdadeira patricinha. Ela reconhece Yuto pela voz, chamando-o de o Negro. Quando ela se vira para dar uma olhada, Yuto fica chocado ao ver que a garota é exatamente como sua amiga de infância, Mitsuki. Mais tarde, o esquadrão retorna ao castelo, onde Felicia está esperando por Yuto, expressando seu desejo de ser sua única guarda. Nesse momento, Yuto tira uma imitação barata de Mitsuki e a apresenta como princesa Leafa do clã Yarrow da família real. Leafa estava viajando em segredo, mas eles acharam melhor recebê-la como convidada. Depois que ela sai com Yuto, Chris chama Rune, que estava secretamente protegendo Yuto das sombras. Ela pergunta sobre Leafa, e Chris revela que ela é tão poderosa que eles não seriam capazes de derrotá-la, mesmo se a pegassem desprevenida. No entanto, Rune está confiante de que ela não é uma ameaça para Yuto. No dia seguinte, Leafa começa a brigar como uma chata com os guardas, pedindo para entrar na forja, mas eles têm ordens para não deixar ninguém passar. Yuto precisa aparecer pessoalmente para resolver a situação, revelando que a entrada na forja é proibida para aqueles que não pertencem ao clã do lobo. Nesse momento, Ingrid abre as portas e sai correndo, presumindo que Mitsuki também veio para este mundo. Leafa parece ser uma grande fã de Ingrid, revelando que ouviu muitas coisas boas sobre ela. Leafa então questiona quem é essa garota Mitsuki e o que eles querem dizer com vir para este mundo. Yuto diz a ela que não é deste mundo, revelando que olhou em um espelho sagrado feito de cobre élfico, o que o enviou ao lugar onde Felicia estava fazendo magia. Leafa acredita que deve haver um espelho élfico neste mundo também, explicando como o Império é líder mundial em pesquisa de cobre élfico e magias secretas. Ela promete contar mais sobre isso, mas primeiro, uma garota precisa encher o estômago para depois contar tudo. Depois de comer um hambúrguer, ela pergunta a Yuto o que ele quer saber e o homem diz que só quer ir para casa. Ela percebe que Felicia não tem poder divino suficiente emanando dela, então é quase impossível para ela invocar alguém para este mundo. Quando ela revela que nem mesmo ela consegue fazer isso com todo o seu poder, Yuto fica um pouco cético porque ela não parece uma maga. No entanto, Leafa usa um feitiço para restringir Yuto, revelando que ela possui runas duplas. Velika menciona como apenas 2 pessoas em toda a nação têm runas duplas. Uma é Steinpur e a outra é a Imperatriz Divina Sigurdrifa. Após as apresentações, Yuto pergunta se ela poderia desfazer o feitiço, mas acontece que ela ainda não é habilidosa o suficiente, então Yuto está preso lá, até que expire. Ela acredita que Sigyn seria capaz de desfazer o feitiço, e Yuto imediatamente se lembra que ela é a garota que estava lutando ao lado de Lofter na última guerra. Yuto então liga para Mitsuki para avisar que encontrou sua sósia chamada Leafa, um nome que Mitsuki afirmou ter ouvido antes. Yuto então diz a ela que pode ter uma maneira de voltar para casa, que é recrutando Sigyn e fazendo com que ela desfaça o feitiço que o trouxe até aqui. No dia seguinte, ele comemora o ano novo com seu povo e depois recebe de presente a capa que as garotas prepararam para ele. Depois disso, Yuto prepara uma comemoração privada, mas rapidamente se transforma nas garotas, ficando com calor e tirando a roupa. E o Yuto está aqui agindo assustado, como se não estivesse vivendo um sonho. Mais tarde, Chris e Al relatam que Steinpur se aliou a Lofter e está liderando um exército de 8.000 para travar outra guerra contra o clã Lobo. Sem tempo a perder, Yuto ordena que as tropas se reúnam imediatamente, pedindo desculpas à Imperatriz por essa reviravolta repentina. No entanto, Leafa o surpreende com um beijo, afirmando que é um gesto de boa sorte da própria Imperatriz. Naquela noite, Yuto elabora estratégias com as damas e decide usar a estratégia de Hongxin chamada o Atrativo do Tigre. Rune é responsável pelo flanco direito, Scarfia avança pelo flanco esquerdo e Yuto ataca pelo centro. No dia seguinte, as forças inimigas usam formação em ponta de flecha com Steinpur na frente. Mas ele está a cavalo, e tem uma nova arma que Yuto nunca viu antes. Quando ele se aproxima da Muralha de Ferro, as forças de Yuto disparam bestas contra ele, mas Steinpur tira sua nova arma, um guarda-chuva metálico, para desviar todas. O homem então rasga as paredes de ferro com força bruta, e Yuto fica chocado ao saber que seus oponentes estão todos usando armas de ferro, cortesia de Lofter. Enquanto isso, Steinpur assume que algo está errado porque essa guerra parece fácil demais para ele. Nesse momento, Yuto saca sua formação especial que não só os ataca de ambos os flancos, mas também pela retaguarda. Steinpur sabe que voltar significa morte certa, então ele avança para o caminho claro para que seus homens possam continuar marchando. No entanto, Rune o intercepta no meio do caminho, derrubando seu cavalo e deixando-o a pé. Steinpur ordena que Jalf e seus homens continuem avançando, revelando sua intenção de ficar para trás e lutar contra Rune sozinho.
Enquanto isso, Felícia pede a Yuto para recuar, mas o homem está confiante de que pode derrotar Stenpur porque ele está desesperado agora. No entanto, todas as suas esperanças são destruídas quando Chris retorna com notícias terríveis. Acontece que Lofter está atacando 2 penhascos com um exército de 10.000 homens. Enquanto Stenpur e Rune cruzam armas, Scarfiar aparece na hora certa para equilibrar as coisas. Mesmo com a força combinada deles, Stenpur é poderoso demais para eles. Quem não sabe derruba Rune, mas também empurra Scarfiar do penhasco. Stenpur então começa a balançar seu martelo em direção a Rune, dominando-a em poucos segundos. Enquanto Rune está derrotado, Jauff chega e diz a Stenpur que o clã Pantera está prestes a enfrentar o clã Lobo. Stenpur decide se juntar à linha de frente, mas Rune ganha ânimo e o ataca novamente. Enquanto isso, os guerreiros do clã Lobo estão esperando que Yuto dê suas ordens. No entanto, Yuto claramente não está preparado para uma guerra em tão grande escala. E Felícia sugere que ele recue, pois nem todas as batalhas podem ser vencidas. Chris e Al compartilham do sentimento, mas Yuto acredita que serão atacados mais tarde se recuarem agora. Se a guerra for levada para o território do clã Lobo, não há como saber o que os soldados farão às mulheres e crianças lá. Então Yuto precisa acabar com isso aqui. Ele acredita que o clã do Lobo é sua família, e ele nunca permitirá que ninguém os machuque, mesmo que isso signifique morrer aqui hoje. Justo então, Lofter, que ainda está frustrado com a derrota passada, ordena que seus homens ataquem e acabem com o clã do Lobo de uma vez por todas. Ao vê-los se aproximando, Felícia pergunta se eles deveriam chamar Rune de volta, mas Yuto acredita que dividir o exército será uma má escolha. Enquanto Yuto elabora um plano para conter esta emboscada, seus homens são derrubados pela cavalaria um após o outro. Os soldados começam a perder a esperança ao ver o tamanho impressionante do exército, mas Yuto aparece na linha de frente em uma carruagem, motivando seus homens a continuarem lutando. Com seu patriarca à frente, o moral deles melhora e os soldados recuperam a vontade de lutar. Antes de vir aqui, ele percebeu que a moral do clã Relâmpago estava alta porque seu líder, Stenpur, sempre lidera o ataque. Mesmo sem experiência de batalha, ele queria ir à frente para motivar seus homens. Agora que ele está aqui, Lofter diz aos seus homens para mirarem em Yuto, pois capturá-lo acabará com a guerra imediatamente. No entanto, Yuto não se incomoda e pede aos seus homens que tenham fé neles. Os soldados lembram como ele sozinho trouxe prosperidade ao seu clã, dando-lhes alimento, abrigo e educação. Todos permanecem unidos, prometendo proteger o homem que os tornou capazes de sobreviver por tanto tempo. Avançando, o clã do Lobo começa a derrotar os homens de Lofter, forçando-os a recuar pouco a pouco. Felícia elogia Yuto por seu raciocínio rápido e coragem, mas ele se menospreza, afirmando que não é tão bom quanto Stenpur. No entanto, Felícia insiste que ele sozinho é o salvador de seu clã, colocando um sorriso em seu rosto. Enquanto isso, Rune está mal conseguindo se segurar contra Stenpur, mas está distraída pela batalha nas linhas de frente, permitindo que Stenpur a derrube mais uma vez. Apesar de levar uma surra mais vezes do que pode contar, Rune se levanta, determinada a não deixar Stenpur passar. O homem fala sobre como ela não é páreo para ele e como a única pessoa que pode entretê-lo é o Yuto, mas Rune revela que tem uma carta na manga, um novo movimento que ela tem praticado ultimamente. Enquanto se prepara, Stenpur avança para testar sua suposta nova habilidade. Mesmo com esse novo ataque, Rune não consegue acertar e perde o controle de sua espada. Stenpur baixa a guarda e avança imprudentemente. Entretanto, a espada cai bem aos pés de Rune, permitindo que ela rapidamente corte o abdômen de Stenpur. Neste momento, eles ouvem que as forças de Muspel chegaram ao campo de batalha, e Yuto explica como ele as enviou à frente para cortar todas as rotas de suprimento do inimigo. Com suas forças em pleno vigor, Yuto se prepara para um contra-ataque, mas Stenpur ainda tem muita energia. Impressionado tanto por Yuto quanto por seu lobo, Stenpur admite sua derrota e decide recuar com honra. Sabendo que sua luta terminou, Rune imediatamente desce o penhasco e encontra Scarfiar inconsciente. Enquanto ela o carrega de volta ao acampamento, Lopter percebe que pode perder esta guerra também, e pede a Sidine para abrir um caminho direto para Yuto. Logo depois, Felícia vê Lopter marchando sozinho por todo o exército, encantado pela magia de Sidine. Yuto pede ao homem para ir embora, pois a batalha já terminou, mas Lopter está determinado a terminar as coisas aqui e agora. Felícia impede seu ataque, mas ele a empurra de lado e fala sobre como Yuto nunca luta suas próprias batalhas. Felícia implora para ele não cair nas palavras dele e escapar, mas Yuto se recusa a fugir e saca sua espada. Quando o feitiço mágico de Sidine começa a se dissipar, Yuto cruza espadas com Lopter pela primeira vez. Ele revela que tem tido aulas com Scarfiar há bastante tempo e que não será derrotado tão facilmente. Enquanto os dois marcham um contra o outro, Lopter consegue desarmar Yuto, mas Yuto o derruba, fazendo-o ficar inconsciente. Nesse momento, eles ouvem a canção mágica de Sidine e...
O corpo de Yuto começa a desaparecer. Percebendo que ele pode estar voltando para o seu próprio mundo, ele deixa seu celular com Felícia para que possam manter contato. Depois que ele desaparece, Felícia cai em desespero e não se importa nem quando vê Lopter sendo levado por seus homens. Enquanto isso, Mitsuki percebe um brilho verde em seu apartamento e corre para verificar se ele de fato voltou para seu mundo. Finalmente, os dois se encontram depois de todo esse tempo, e Mitsuki o abraça com lágrimas de felicidade. Após a reunião emocional, Mitsuki pergunta por que ele não ligou antes de voltar. Ela se lembra da última vez que conversaram. Ele mencionou algo sobre uma guerra, então ele a pede severamente para lhe dar seu telefone. Quando ele disca seu próprio telefone que deixou no passado, percebe que o número não existe mais, o que significa que ele não tem como contatar Felícia e os outros. No entanto, ele está aliviado porque conseguiu vencer a guerra antes de voltar. Mitsuki então segura gentilmente seu rosto, comentando como ele parece mais maduro e muito menos horrível desde a última vez que o viu. Ela expressa o quanto está feliz em vê-lo e tocá-lo depois de todo esse tempo, e Yuto compartilha o mesmo sentimento. Enquanto isso, Lopter descobre que Sigine empurrou Yuto de volta para o mundo dele e está furioso porque esperava mandar aquele triste desculpa de patriarca para o céu. Sigine se desculpa, afirmando que não quer interferir nos assuntos de um patriarca, mas ela também é sua esposa e quer protegê-lo. Lopter a perdoa e se prepara para se vingar do clã do lobo. Por outro lado, Stanpor fica furioso ao saber que Yuto desapareceu, mas Gylf lembra-o que isso é positivo porque o clã do lobo perdeu seu formidável patriarca. A guerra ainda está acontecendo, e Stanpor decide fazer parte dela, mas sem Yuto, ele não está muito entusiasmado com isso. Enquanto isso, Felícia conta a Rune sobre toda a situação com Yuto, e eles percebem que a moral dos soldados cairia se descobrissem. Felícia explica como a magia que ligava Yuto a este mundo foi desfeita por Sigine, fazendo com que ele desaparecesse instantaneamente. Rune pergunta se ela pode invocá-lo de volta, mas Felícia revela que eles não têm o espelho. Ela acrescenta como Yuto queria voltar, mas antes que ela possa terminar, All aparece com más notícias. Ela revela que o clã Pantera e o clã Relâmpago estão em marcha, deixando-os em choque. Enquanto isso, Yuto e Mitsuki estão no shopping comprando roupas novas para o garoto, já que ele cresceu e as antigas não servem mais. Mitsuki vê uma camisa vermelha que ela acha que ficará boa nele, mas o preço é muito alto, então Yuto sugere escolher algo mais barato. Ela argumenta que um patriarca não deveria se preocupar com preços, mas Yuto lembra que ele é apenas um adolescente comum aqui. Depois de escolher algumas roupas em promoção, os dois decidem descansar em um banco e tomar café. Depois, Yuto dá uma volta no mercado, o que o faz lembrar do mundo que deixou para trás. Ignorando esses pensamentos, ele pergunta a Mitsuki se ela compraria roupas para si mesma, mas ela revela que está sem um tostão. Yuto se oferece para comprar qualquer coisa que ela quiser, e mesmo que ela aprecie o gesto, ela entende que Yuto está tão sem dinheiro quanto ela. No entanto, Yuto revela que a causou muita preocupação nos últimos 2 anos, então ele só quer retribuir com um presente. Com isso, ela finalmente concorda em comprar algo, mas quando não consegue decidir o que comprar, pede a Yuto que escolha um presente para ela. Yuto não tem ideia do que dar a ela, mas ela diz que vai valorizar qualquer coisa, desde que venha dele. Os dois então andam de mãos dadas, procurando um presente. Enquanto isso, Rune ainda não se recuperou de sua luta com Stanpor, mas não tem tempo para descansar, pois seu clã está em perigo. Eles não têm mais seu patriarca, e se ela também estiver ausente da linha de frente, os soldados definitivamente perderão seu moral. Antes de partir, ela diz a Felícia para se lembrar dela com boas palavras e dizer a todos que ela lutou bravamente até o fim. Enquanto isso, Chris conta a Lifa tudo o que aconteceu, dizendo a ela que tudo foi feito por Sigine, uma das 3 usuárias mais poderosas de todo o Yggdrasil. A única pessoa forte o suficiente para desfazer sua magia e trazer Yuto de volta é Lifa, que estava disposta a fazê-lo. No entanto, ela revela que Yuto terá que decidir por si mesmo se quer voltar ou não. Por outro lado, Lynette é informada que Yuto pode ter morrido na última batalha, mas ela começa a entrar em pânico e se recusa a acreditar nisso. Rasmus a acalma, dizendo que é a oportunidade perfeita para assumir o clã do lobo. No entanto, ela o repreende por brincar de lobo com alguém que foi tão gentil com eles e se recusa a acreditar que Yuto morreria tão facilmente. Enquanto isso, Yuto está fazendo um piquenique com Mitsuki, se divertindo muito. Quando Mitsuki tira um monte de comida que ela mesma preparou, Yuto lembra de como ela o fez comer uma torta de lama da última vez, e questiona se isso é seguro ou não. Mitsuki fica chateada e se recusa a compartilhar a comida com ele, dizendo que a única maneira de ele provar essa comida é se ela o alimentar. Mais tarde, os dois vão ao parque, e Yuto fica contente ao ver como as coisas parecem normais, agora que ele está de volta ao seu próprio tempo. Mitsuki o elogia por ajudar o clã lobo, mas diz que ele não precisa mais se preocupar com eles. No entanto, mesmo que Yuto esteja de volta, ele não consegue deixar de se preocupar com as pessoas que deixou em casa.
Nesse momento, Mitsuki recebe uma ligação em seu telefone do número de Yuuto e atende, apenas para ouvir a voz de Ingrid. Ela entrega o telefone para Felícia, que fica aliviada ao ouvir a voz dele. Então, ela fica triste, revelando que não conseguiram proteger o Forte Kashina e foram derrotados na batalha. Rune quebrou o braço na batalha, mas ela pega o telefone e minimiza dizendo que é um ferimento leve. Ela pede desculpa por ter sido derrotada, mas Yuuto assume a culpa por ter desaparecido de repente. Ele então pergunta a eles se é possível chamá-lo de volta, e Felícia revela que apenas Lifa tem o poder de fazer isso. No entanto, Felícia diz a ele que respeitará sua decisão se ele escolher ficar no seu próprio tempo. Depois de se certificar de que eles ficarão bem, Yuuto decide ficar em seu mundo, e assim que a ligação termina, Felícia deixa cair seu sorriso e começa a chorar no ombro de Rune. Naquela noite, Mitsuki chama Yuuto para o parque e diz que sabe que ele quer voltar. Yuuto admite que sim, mas ao mesmo tempo, ele não quer preocupá-la. É por isso que ela sugere que vá a Yggdrasil com ele, para que ele possa ter o melhor dos dois mundos. Mesmo quando Yuuto recusa, dizendo que ela pode nunca mais voltar, ela continua insistindo, dizendo que está cansada de esperar e quer ir com ele. Yuuto lembra a ela que tem família e amigos aqui que ela nunca mais verá, e embora isso a deixe triste, ela revela que ficará miserável sem Yuuto. Ela diz que está apaixonada por ele, mas Yuuto pede que ela reflita sobre isso, pois mudará drasticamente sua vida. Mitsuki diz que pensou muito sobre isso e, por mais que tente, não consegue imaginar um futuro sem ele. A conversa continua por um tempo até que Yuuto revela que também a ama e quer que ela seja sua esposa. Ele diz que não pode pedir à namorada para deixar todo o mundo dela por ele, mas se ela fosse sua esposa, não teria nenhum problema com isso. Mitsuki fica toda tímida, mas eventualmente concorda, e os dois compartilham um beijo sob o brilho do luar. No dia seguinte, Yuuto retorna ao mundo e recebe uma calorosa recepção do seu povo. Com tudo que precisa em um só lugar, Yuuto está pronto para liderar o clã do lobo rumo à prosperidade. E é isso para este vídeo. Deixe um like se você gostou e se inscreva no canal para mais conteúdo semelhante. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo.